Então, turma, dando continuidade ao assunto, né, após, né, todo o auge, né, que ocorreu do sistema socialista, né, esse sistema logo após, né, na década de 70, ele começou a mostrar alguns sinais, né, que não estava tão bem das pernas assim. Né? Quais foram os fatores que demonstraram isso? Né? Primeiramente, foi a baixa produtividade agrícola, depois também, né, um alto gasto com a corrida armamentista, ou seja, com equipamentos de guerra, né, até para demonstrar, né, no caso, todo o seu poder, né, nessa área, e a população estava verificando que eles estavam tirando dinheiro, né, em relação, vamos dizer, de produtos básicos para gastar em áreas, né, na área da guerra, né, no caso. Existiam poucas indústrias, né, no caso não era diversificado, então acabava que tinha que importar bastante produtos e isso acabava encarecendo cada vez mais, né? Então existiam poucas indústrias, né? E não acompanhando também o desenvolvimento tecnológico, já que estava começando a ocorrer, né, no final aí da década de 70, no começo da década de 80, então já estava tendo algumas áreas, né, no caso com desenvolvimento, né, nessa área, e eles acabaram, né, não se modernizando. Então já na década de 80 houve um sentimento de insatisfação, principalmente da população, e começou a ter alguns movimentos sociais pedindo a separação, né, desse sistema, que para eles já, para alguns países, né, no caso, já não estava tão bom. Então Mikhail Gorbachev ele, né, tentou, né, formulou duas reformas, né, para alterar o modelo econômico que existia na época, com o modo de tentar, né, no caso, atender um pouco os anseios da população, né. Então, em 1980 apareceram os primeiros sinais, né, no caso da crise soviética de fato, né, e para superar essa crise foi necessário algumas mudanças, tanto econômicas e também na área política. Então, como eu falei, o Mikhail Gorbachev propôs a abertura política e econômica da União Soviética. Né, foi criado, no caso, a Glasnost, que era uma abertura política que permitia maior liberdade democrática, né, no caso, essa palavra significa transparência. Então, eles queriam, né, no caso, tentar, né, no caso, demonstrar que existiria uma certa transparência na área, né, política. E a perestroika, que era uma abertura econômica para modernizar a economia, permitindo a instalação, né, de firmas, no caso empresas particulares, e o acesso a tecnologias mais avançadas. Né? De fato, esses dois tipos de reforma elas não alcançaram, né, no caso, não atenderam, né, as expectativas da população e, de fato, começou, né, no caso, a ter problemas. Então, alguns governos ditatoriais, né, foram perdendo cada vez o seu poder e os movimentos de oposição em prol da liberdade e também da democracia ganharam forças. E a transição, né, desse tipo do modelo socialista para o capitalista foi sangrenta e também muito violenta, até porque eles não estavam acostumados, né, com esse tipo de sistema que ocorria, né, no caso, na outra parte da Europa. Tá, ok? Então, no final do ano de 1991, a União Soviética foi extinta, né, e foi fragmentada em 15 novos países, 12 dos quais fundaram a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que vocês já viram em aulas passadas. Tá, ok? E como é que ficou a Europa Oriental, né, pós 1991? Então, países que formavam a União Soviética, incluindo a Rússia, né, o maior país até então, abriram o mercado aos investimentos estrangeiros e também a privatizações, ou seja, medidas neoliberais, ou seja, onde o Estado, né, não tem participação de fato em qualquer tipo de transação. Tá, ok? Então a crise afetou a população, acabou tendo, no caso, um grande número de pessoas miseráveis, aumentou o desemprego e também a criminalidade. Né? Isso são fatos que ocorrem quando demonstra que realmente um país não está bem, né, com um grande número de desemprego, até mesmo ali está, no caso está falando
que é a inexistência de um órgão regulador e eficaz. Não existia nenhum órgão, né, para tentar controlar esse tipo de fatos que estavam ocorrendo, né, na União Soviética. Okay? E, né, no caso, essa pequena elite monopolista, né, que foram os milionários, são basicamente aquelas pessoas, né, que no sistema socialista acabavam tendo vários privilégios, né, e continuaram sendo, né, no caso, milionários com o tipo de troca de sistema. Okay? Então, já no século XXI, né, no caso, melhorou, né, no caso, esse século agora, mas ainda apresenta algumas dificuldades, né, principalmente a Rússia, que ainda utiliza o termo, né, falando sobre a nostalgia, pois naquele governo, né, que era monarca, até mesmo ditatoriais, mas eles mantinham o desenvolvimento tanto da infraestrutura e tinham alguns serviços públicos de qualidade até então. Okay? Hoje em dia já não é tanto assim, já que você quiser, no caso, um serviço público de qualidade, né, algum tipo, você tem que, não seria um serviço público, e sim pago. Tá, okay? Esse é o sistema capitalista. Né? E atualmente ele acaba sendo falho e não atender os anseios da população, que, né, requerem um certo tipo de qualidade, né, de vida que até então eles não têm. Ok? Mas de fato o muro, né, de Berlim caiu e começou a ter o desmembramento, né, e a independência de vários países. Ok? Espero que vocês tenham entendido a matéria. Na próxima aula a gente continua falando sobre a Rússia em especial. Okay? Qualquer tipo de dúvida vocês podem mandar mensagem para mim. Bons estudos aí, pessoal.